Bem-vindo, está começando mais um Ninguém Se Importa podcast. Booga booga baby, motherfucker, you house. Eu nunca vou entender vocês aí da tecnologia, cara. 800 mil anos depois de Cristo, os caras não conseguem botar um botão assim, ó. Aperta aqui pra gravar e depois tá ali tudo certinho. O problema é o seguinte, se eu fizer isso, vai ter um chola de cabelo azul que vai dizer, não, tá faltando botar um arco-íris, daí ele faz um negócio que não tem nada a ver e daí fica assim. Tem até andei vendo ali, tem até umas plataformas fechadas que é bem fácil de gravar, de gerar o conteúdo ali dentro e tal. Só que os caras zero marketing, velho, entendeu? Parece que... Também eu tenho umas que são boas, mas aí o cara tem que dar o fígado, né? Aí também é pra ferrar. Não sei, talvez a intenção do Discord seja essa mesmo, né? Fazer todo mundo ficar refém dele, depois ele assassina todo mundo, igual o Exterminador do Futuro, assim. A intenção é sempre atrair dinheiro. É trazer estresse, a intenção. Atrair dinheiro é espionar a galera. Esse é o objetivo sempre. Tá, e vamos falar de que hoje? 4 de julho? Isso. Tá, então vamos lá. Da onde? Imagina, cara. Vamos falar da independência da Angola. Vamos falar do 4 de julho do Brasil. É um dia normal, acabou o podcast. Tomei uma cuca ontem comendo mumicate. Cara, eu tomei um foguete ontem, velho. Meu Deus. Eu só vim aqui comprar um bolinho. Eu tentei, mas eu tive que trabalhar, então não consegui me alcoolizar. Eu fiquei mais forte ainda. Aí eu tive que trabalhar mais, aí eu cansei mais. Então, não beba enquanto vocês trabalham. Pior merda que tem. Ou bebe ou trabalha. Não faz as duas coisas ao mesmo tempo, não. Tá, mas tu quer começar falando desde onde, ô Fred? Bom, Big Bang, né? Não. Vamos falar o seguinte: as pessoas perguntam, sempre falam muita bobagem sobre a questão da independência americana, se endeusa muito o que os caras fizeram, e as razões e os porquês, assim, as pessoas ficam pensando, assim, como é que eu vou dizer, outras coisas aqui, o que é a realidade, né? Fantasia muito. E também tem umas coisas que ninguém fala, né? Porque são assuntos desagradáveis, né? Que a própria razão pela qual o pessoal veio para os Estados Unidos, né? Que também se fala muita bobagem sobre isso daí, né? O pessoal geralmente fala assim, por que os Estados Unidos foi fundado, né? As pessoas dizem assim, não, principalmente jovem, né? Não, é para oprimir os índios, etc e tal. E os caras nem sabiam que quando chegaram aqui, os espanhóis já tinham torado os índios. E os poucos que não sobraram, morreram de peste, certo? Na densidade demográfica que tinha nos estados aqui do Nordeste, né, que é onde começou, né? A densidade demográfica era tipo 2 pessoas por quilômetro quadrado. Oh, que sonho. Tribos, certo? E depois que os colonos vieram, não mudou muito. Foi assim para 40 pessoas, entendeu? E 40 pessoas por quilômetro quadrado é muito pouco ainda, né? Então, e ainda continua bastante desocupado. Se a gente for analisar o resto do território, ainda está bastante desocupado. Onde que tem mais gente Onde que tem mais gente, no sul ou no norte, Fred? No norte. No norte tem mais gente do que no sul, velho? Muito mais. Caralho. Nova York, você junta assim, Nova York, e daí você pega, por exemplo, a Califórnia, você tem metade da população. Caralho, que doideira isso, velho. Eu achava que o sul era bem mais, até pela questão do clima, era bem melhor de população. Não porque o inglês ele não sobrevive naquele clima lá, certo? Não, eu digo, tô falando agora, no contexto atual, cheio de imigrantes. Não, o pessoal começou a vir agora por causa de ar-condicionado, entendeu? E a maior parte do pessoal que mora lá no sul, de fato, é latino, né? Então, é sempre o nome latino, sobrenome, como é que é? É nome em inglês, sobrenome latino, sabe? É igual o meu filho. O John Dias. Aí como é que Infelizmente funciona? não deixaram eu botar o nome de Príncipe do Kuduro. Príncipe do Kuduro. Hitler Mussolini, né? Hitler Mussolini.
Eu conheci a neta desse cara aí, velho, na época do Twitter. Tu falou, Nossa, foi muito aleatório, velho. A Postei pergunta a pergunta que fica ele era um cara democrático? Porque daí, se ele for um cara democrático, traiu os princípios, né? Cara, aparentemente o típico Funça, né? Ou seja, dá certo com o nome. Ou seja, pois é. Isso é uma coisa que o Luiz, a gente tava discutindo no outro dia, assim, por que as coisas são do jeito que são, por que quem tinha o espírito separatista, etc e tal. E isso é importante falar da Inglaterra, que afinal de contas o pessoal não tá aqui no éter, né? Sem razão. Por que o pessoal saiu da Inglaterra? Muito simples, a Inglaterra tava bombando de começo assim da indústria têxtil. Eles estavam ganhando guerras sucessivas contra a França, certo? Então tava virando um superpoder. Até ali era um reino desgraçado, só tinha pobreza, só tinha coisa errada, certo? E teve uma época, inclusive, que eles começaram a moralizar o país do ponto de vista da ética, né? E resolver problemas assim de corrupção e política, né? E eles chegaram a matar o próprio rei, entendeu? Que foi aquela época do Cromwell, né? Se vocês querem entender por que os Estados Unidos aconteceu, assistam esse filme. É um filme, eu acho que de 74, se não me engano, né? Com o cara que é o índio, o cara que faz o índio chamado não sei o que, lá é um ator lá que é famoso da época lá. E ele tá de graça no YouTube. Né? Você só tem que ver as propagandinhas, né? Você vê o filme lá, né? Cromwell é o nome do filme. É meio dramatizado e a história não aconteceu exatamente daquele jeito. Mas tem um momento lá que ele chega no parlamento e ele prende todo o parlamento, porque os caras estavam só na corrupção, né? Que sonho, né? Aquilo ali, o parlamento ali foi dissolvido algumas vezes durante esse período, inclusive pelo rei. E mostra a guerra civil inglesa, né? Na época tinha esse movimento do pessoal, principalmente os puritanos, que é assim uma divergência maior assim do anglicanismo, que eles estavam querendo sair da Inglaterra. O que é o anglicanismo? O anglicanismo é a igreja protestante inglesa, certo? Qual é a principal diferença da igreja protestante inglesa da igreja católica na época? Bom, primeiro, eles não queriam ser sujeitos ao poder de Roma, certo? Na época, Roma, ou seja, a igreja católica, né, ela não era um país como é hoje, né, que tem lá o Vaticano, né? Na época, o Papa ele não tinha assim, um poder sozinho, ele sempre tinha o poder junto com a França, com a Espanha, né? A própria Inglaterra, numa certa época, né, ela garantia, assim, né, a própria guarda suíça. Então, o Papa ele nunca tinha poder assim por si mesmo, né? Ele não poderia ter poder, isso não faz nem muito sentido, né? Mas nessa época aí tinha, né? Aliás, uma curiosidade, eu não sei se é verdade, porque enfim, eu sou um católico hipócrita pra caralho. Eu fiquei sabendo que Sylvester Stallone, o nome do ator, veio porque tinha um papa com esse nome, né? Silvestre, né? Silvestre, não sei das quantas. Sim, é verdade. Achei da hora pra caralho. Então o que acontece? O Papa, por exemplo, ele intermediava a paz entre os países, ele fazia um monte de coisas boas e algumas ruins também, porque não tem como um líder fazer 100% coisas corretas, né? E lógico que as coisas que eram vistas como ruins pelos países, pô, aí gerou vários problemas, né? E até que gerou a ruptura do protestantismo, né? Na época já tinha umas ideias assim de fazer uma sucessão, de uma secessão, aliás, rompimento entre as igrejas, né? Mas não tinha motivo, porque o próprio Henrique VIII lá, ele era um estudioso da Bíblia, e ele tinha tratados, etc e tal. E alguns desses tratados foram escritos via ghostwriting, através do parente desse próprio Cromwell, né? E acho que o tio-avô, uma coisa assim do Cromwell, que inclusive foi morto porque ele não concordou com a secessão da igreja, né? Daí é uma outra história, que é um outro baita filme também, chamado O Homem para Todas as Estações. É muito bom o filme, muito bom. Esse não tem de graça, não.
Tem que ver, mas vale a pena pagar. Tem de graça sim, que nós temos o app aqui que tem tudo. No pirata né? tem tudo. Tem de graça nos Corsários aí, você consegue. App Aí- Streamium, melhor solução. Daí os caras. Daí esse pessoal dessa época aí, Cromwell, companhia e pessoal dessa época, eles acharam que a igreja protestante ela estava se recatolizando. E o cara vai lá, o rei lá na época, né? Não sei se era Jorge VI, alguma coisa, não me lembro do rei lá, o nome do rei. Aqueles nomes de rei inglês lá. Ele casou com uma francesa lá, que é católica. E ele começou a botar imagem dentro de novo, dentro das igrejas anglicanas, botar ritos a mais, para ficar mais parecido com o rito católico, e isso os puritanos não gostavam dessa ideia. Porque a ideia, como o nome já diz, né, é ter uma igreja mais simples, né? Uma igreja sem imagens, sem adornos, né? Como é que eu vou dizer? O A igreja altar com passinho. afastado. Batalha do passinho, né? Não, é assim, praticamente sem cantoria, bem ao contrário, é só na reza e no canto bem tranquilo, assim, sem instrumento, sem nada, assim, só a capela, né? Daí que Isso saiu aí depois, deve ser joia. daí que saiu depois, por exemplo, os batistas cantando a capela, daí que saiu a música gospel, né? Todo esse negócio aí saiu do mesmo lugar, né? E os puritanos, aí, eles viram assim, esse pessoal tá nos perseguindo e a gente tá causando um monte de problemas aqui, a igreja anglicana ela tá ficando cada vez mais cheia de rituais e coisas assim, eles não vão aceitar nossa fé aqui, então vamos pra América, certo? Mas era um perseguir real, né? Tava sendo morto e Não tudo. não é tipo o Bolsonaro faz o Pix, não, era tipo, esses caras vão entrar na nossa casa, eles vão ver que a gente não tá com as imagens aqui, eles vão nos matar. Não é Então, a perseguição do Jean Willis, que ele decidiu por conta própria ir pra Portugal. não. E ir pra América não era uma coisa muito bacana. Não é tipo, a gente pega um Varig e vai. Vamos pelos transportes aéreos portugueses, os TAP. Não é assim. Não é assim. Era assim, eles vieram de navio, por exemplo, o navio que chegou aqui em Plymouth com os tal dos Pilgrims, né, os peregrinos, né? Quando eles chegaram aqui, metade, depois de 2 meses na viagem, quando chegaram na tampa ali do Cape Cod, ali, que é onde tem a P-Town, que hoje é a cidade mais gay dos Estados Unidos, inclusive. Quando eles chegaram ali, metade do pessoal do navio já tinha morrido. Então não era uma coisa desejável, certo? Os Estados Unidos, eles tentaram fazer colônias por quase 50 anos, e nenhuma delas deu certo. Eles começaram, inclusive, a aportar aqui nos 1600, certo? Então a Espanha, Portugal, eles já tinham assim um início de 100 e poucos anos já. O Brasil ele já era país há mais de 150 anos, quando os Estados Unidos chegou os primeiros, né, imigrantes aqui, né, os desbravadores, né? E inclusive eles precisavam assim de favores de um poder que era antagônico, que é a Espanha, né, cara? A Espanha era um país católico, então os caras colaboravam, mas era tipo 8 décimos brigando e 2 décimos colaborando, né? Os caras não queriam nem saber. E ainda mais pra cima tinha as missões francesas, né? Que daí os caras também eram católicos. Que é o pessoal ali do Canadá, né? Quebec. Então, imagina isso, né? Os caras chegam 150 anos depois, lá, 1640, 1650. Os caras não chegam na base do governo ajuda, certo? Ou seja, eles tiveram que abrir empresas, captar dinheiro, que é as chamadas companhias, né? Não Que tinha o BNDES. não tinha a coroa dando grana. Não tinha isso. A, Não tinha a Lei coroa. Rouanet. Não tinha. A coroa inglesa, eles proibiam ainda a colonização. Depois de uma época, eles chegaram e disseram assim: está liberada a colonização. Daí o pessoal perguntou: tá, e a grana? Não, está liberado. Se você quiser fazer, faça com o teu dinheiro aí. Te vira aí. E por incrível que pareça, o espalhamento, como eram empresas privadas, né, se espalhou muito mais navio com inglês ao redor do mundo do que
as campanhas espanholas e as portuguesas, que elas eram mais bem empreendidas, né? Com mais navios, né? E todas de uma vez só, tipo assim, agora a gente vai para a Índia, agora a gente vai para o Brasil, a gente vai Cara, agora lá para, né? tem aquela história bizarra, acho que é dos. Eu não sei se eram os judeus ou aquela outra galera lá que saíram do Nordeste do Brasil e fundaram Nova York. Sim, isso é por causa dos holandeses, né? Os Isso, holandeses, muito bizarro. o sistema holandês de colonização é bem parecido com o inglês, né? Eles tinham uma empresa, né? Que lá em Amsterdã tem, que é a Companhia Oriental das Índias, esse é o nome, né? Da empresa. É uma empresa, até hoje é uma empresa. E daí os caras financiavam expedições para daí eles garantir direitos de extração, né? É uma empresa, é tipo como se fosse uma empreiteira. Hoje eles vendem consultoria no Insta pra sair do Brasil. Não, eles vendem. Fazem rios. Eles controlam não só a questão de museu, etc. e tal, mas eles também têm o know-how de navegação e comércio, até hoje. Ah, tem museu na Europa? Pensei que tinha acabado. Então, acabou. A Europa acabou, agora é só Islã. A Europa acabou. Eu... Não, pera aí, cara, vou ter que pontuar um negócio. Tem um cara muito bom, que ele veio no meu Instagram, daí ele falou assim, ó, assina o podcast ele falou assim, eu postei alguma coisa, um stories daqui, daí ele falou assim, cara, até tinha vontade de ir, mas eu vi lá no Bernardo Kister lá que, tá foda, o Islã tá dominando tudo. Aí daí eu assim, o mano... Bernardo lá ia fazer lua de mel na Europa lá e na Palestina, tá tudo acabado. Mano, eu fiquei só assim, eu falei, cara, eu não sei nem o que eu te digito, assim, o nível de doutrinação, de burrice que tu é inserido e que tu acha que porque não tá consumindo da grande mídia, tu é um ser extremamente inteligente, fora da casinha, mas a Europa só saiu de uma bolha e foi pra outra. A Europa acabou, mas o cara passa meses lá em Roma fazendo documentário, tudo certo. Tudo beleza, né? Fazendo documentário em meses, assim, não é indo em restaurante, né? Deixa assim. Aí tu imagina a situação, o pessoal sai e vem pra cá na base de uma empresa que não tá nem um pouco preocupado se tu vai sobreviver ou não, certo? E os caras não conseguem fazer os empreendimentos porque na parte boa é dominada pelos espanhóis. Então esse lugar aqui que o pessoal veio se alojar, lugar frio, inóspito, os caras chegaram no inverno, já morreu mais uma galera, né? Tentaram fazer tipo um comunismo, né, de compartilhar as coisas, até usando preceitos bíblicos, e não deu certo. Morreram todas as plantas, o pessoal morreu de fome. Tiveram alguns que voltar e ir para outras colônias, né? Enfim, foi o início da colonização americana foi um negócio traumático e triste e serviu como lição, né? Imagine que nessa época o Brasil ele já era um país próspero economicamente, com muita gente morando lá, com estrutura de governo toda federativa já. Né? Maiores marinhas do mundo, né? A marinha portuguesa é imbatível, eles não conseguiam derrubar uma nau, eles não sabiam nem como as naus funcionavam, para ter uma ideia, era um segredo. Aliás, curiosidade aqui pra você que tá ouvindo, tá? Que eu não sou tão burro quanto pareço. A palavra caralho, ela vem daquele... do mastro, né? E eu não sei como eles utilizavam no dia a dia, mas aquele ali era o caralho. Então, tipo, vai lá pro caralho significava tu ir lá visualizar o que tinha à frente. Não, é você ficar isolado cuidando dos outros navios, assim, ele vai se isolar, entendeu? Vai lá, é o famoso vai catar coquinho. Né? Então imagina o seguinte, que existia esse pessoal ele veio pra cá, puritanos, e também teve um outro grupo lá que eram os Pilgrims, que eram tipo os puritanos mais hardcore, né? Desculpa. Não, tudo bem. Aquele vídeo do Defante que ele entrevista uma bichinha. Tu vai desfilar? Eu vou desfilar. Aonde? Na ala caralho. Rio de Janeiro tem que acabar, mano. Não dava. Desculpa, Fred. Não, mas tudo bem. Caralho, é maravilhoso. Ele assim, ala caralho. Ele fala desmanhacado. Tá bom, fazer. Mano, que estado, velho. Aí tu imagina que esse pessoal, eles já não gostavam do governo. Eles não gostam do governo, certo? E o pessoal tem um problema religioso ali, né? Pra ter uma ideia,
quando vem um tipo de religião, ou de grupo religioso diferente para a América, eles fundam uma nova colônia para não se misturar com os outros. Senão dá problema, né? Então, por exemplo, os católicos da Inglaterra, obviamente expulsos, né? Eles foram para 2 lugares, a Irlanda e para Maryland, que é terra de Maria, né? O nome já meio que indica que é um lugar mais católico ali, né? Que é ali perto da Virgínia, né? Então, porra, os caras chegaram aqui, os caras já não gostavam de governo, já não confiavam no governo, certo? Veio mais um pessoal que é os Scott Irish, né? Que é aquele pessoal ali, tipo Reagan da vida, certo? São escoceses que são protestantes, né? Eles foram para a Irlanda fazer uma colônia, porque pro inglês a Irlanda é como se fosse o início da América para eles. Para eles era uma outra ilha, um outro continente. Em termos legais e de filosofia, assim, de colonização, para eles a Irlanda era tão selvagem quanto a América para eles, né? E eles também achavam os irlandeses bem selvagens, né? Principalmente porque eles eram católicos, né? Então, e Pô, também se rebelavam cara, em esse podcast seguida, aqui, né? eu só vou fazer inserção de filme e palhaçada. Tem aquele filmaço, cara, que o nome em português é Santo Justiceiro, que é aí em Boston, Fred. Isso, E que é são do caralho. católicos, né? Eles são católicos, mostra bem o antagonismo, né? Tem o homem mais feio do mundo lá, como é que é o nome dele? William Dafoe, né? William Dafoe, Isso. obviamente, ele não é. Eu acho que ele é ateu, coisa assim, né? Então, Ele é o policial, né? Ele é o policial. ele representa digamos, o inglês, né? Na final das contas, o antagonista, né? E eles não confiam em polícia e nem em governo, né? E eles meio que fazem parte de uma máfia local, que basicamente é só o que tem, a máfia local, né? Católica, né? Profundamente católicos e tentando fazer o que é justo, né? É o filme que lançou o Norman Reedus. E com parceria com os italianos, que também são católicos, né? Cara, é um filmaço, velho. Tem uma cena que eles matam o gato, que eles estão bebendo, que eles matam o gato sem querer. Eu chorei de dar risada, mano. E tem uma cena da Fo, que ele tá na cama com um dos policiais, assim, depois de transada, aí o cara assim, ai, me dá um beijo dele. Ele assim, beijo? Isso é coisa de viado. Não, eu sei, o que você tá fazendo? É cuddling, né? Cuddling, fazendo carinho. Agora fag. É muito. Cara, vejam esse filme aí. Em inglês é Boondock Saints. Os dois pelados, né, cara? Muito bom, velho. Inclusive, Filmaço. quando eu viajei ali, eu saí com o adesivo deles pra não perder a mala, né? Os caras já sabiam que. E tem o pai deles no filme 2, que é igual tu, Fred. Não sei se você já viu o 2. Cara, eu tô pra ver aqui o 2 aqui, tá na lista interminável de filmes que tem o 2, e eu acho que um 3 também, se eu não me engano. Pera aí que eu vou colar a foto no Discord aqui, cara. É aqueles filmes de TV, né, cara? Tem que dar Cara, é igual o Fred esse cara, olha só, Luiz. Presta atenção. É bem assim que ele chega no aeroporto da Suíça. Vem dizer que não parece, mano. Tá no igual. Discord ali. Tem a boina. Peraí, a boinazinha, charuto. Eu não consigo ver essa desgraça aqui. Tá no Discord ali, no canal A Europa Acabou. O canal é privado, né? Ou será que agora que eu falei os caras vão entrar ali? Espero que seja privado. A gente muda de nome. Cara, eu sou tão ruim em tecnologia que eu me peguei digitando no Google onde aperta pra ligar, onde aperta pra desligar no Discord, cara. Não, mas tudo bem. Então vamos fazer um fast forward para aquilo que acontece, né? Para entrar no assunto da independência, do porquê que a independência foi um problema. Vou dar uma timeline. Mas tudo tem a ver com religião, saca? O que acontece? Começa a se estabelecer os governos locais depois de uma época, depois que as colônias deu certo, aí o governo real manda o pessoal deles para cobrar imposto. É sempre assim, né? As colônias deram certo, daí os caras estão torando de fazer dinheiro, eles estão fazendo comércio com o mundo inteiro. Não, a coroa britânica tem que fazer parte desse negócio aí. E nessa época, o anglicanismo, mais raiz, digamos assim,
ele já estava uma força política poderosa, né? Já fazia quase 2 séculos, né? E esse pessoal, eles já estavam completamente organizados, a coroa britânica estava muito rica, influente, várias colônias dando certo, outras não, né? E daí, veja, eu acabei abrindo o negócio errado aqui, que eu tenho escrito aqui a timeline das coisas. Os caras começam a fazer leis para taxar o pessoal. Eles começam com uma tal de taxação de selo, né? Deixa eu ver O aqui se do chá também, né? Uma parada assim. Ou nada a ver com o que eu tô falando? sim, tem a ver, mas a do chá aconteceu bem depois. Peraí que eu tô com as minhas anotações O Fred aqui. tá abrindo o Death Note dele ali. Nada Vai ler o nome dos ouvintes agora. eles começam a querer cobrar do pessoal assim, olha, os bens aí que vocês estão vendendo aí para a Espanha, que é a nossa inimiga, para a França, que é a nossa arqui-inimiga, certo? Para o Brasil, para a África, para outros países, para as outras colônias, inclusive, a gente não tem controle do que está sendo vendido, certo? E a gente não tem como garantir a segurança de vocês contra os piratas, porque afinal de contas a gente não está ganhando grana para isso. E o pessoal das colônias disse assim, pô, mas a gente está aqui há 100 e poucos anos já fazendo comércio, isso já virou nosso costume de não pagar imposto. É lógico que tinha impostos locais, etc e tal, mas para manter um exército, né, para ter saneamento, essas coisas básicas assim, mas não para coroa britânica, sabe? Isso não fazia o menor sentido. Porque comparado, por exemplo, com o Reino de Portugal, o Reino da Espanha, não era o mesmo país. Para eles, as colônias eram empreendimentos independentes. Só que sempre tem aquela coisa, quando tu dá um monte de coisa de graça, depois tu cobra, ninguém gosta, né? O pessoal se revolta contra esse tipo de coisa muito fácil, né? É a mesma coisa que, de repente, assim, você não tem um imposto. Deixa assim que eu tô pensando no exemplo do brasileiro, o brasileiro se sujeita a tudo. Mas tudo bem. Aí eles Não, a gente tá falando de seres humanos. em 1764, os caras fizeram um primeiro ensaio disso daí, que era tipo um imposto em cima do açúcar, né? E daí eles começaram a cobrar assim, tipo, poucos por cento, assim, 2%, 3%, 4%, 5%, e foi aumentando progressivamente em cima da produção de açúcar. E isso daí começou a deixar o pessoal puto. Aí depois veio esse da estampa, ou seja, esse do selo, né? Além do cara pagar pela... é uma coisa assim que, do ponto de vista tributário, faz sentido, mas do ponto de vista do cara que está sendo cobrado, é completamente injusto. Além do cara pagar pelo selo, ou seja, ele paga por um serviço de encelamento, digamos assim, produto dele, que o cara vai lá e mete uma estampa, né? O cara tá destinando esse dinheiro da cobrança de selo para um país que é outro país já. Que tá certo, meu avô veio de lá, mas eu não faço mais parte daquilo, entendeu? Então isso daí começou a deixar o pessoal puto, né? Demorou assim, uns 14 anos, coisa assim, de resistência de imposto, do pessoal sonegar, do pessoal não vender produtos, do pessoal segurar, né, os produtos nos armazéns, né, de dar pequenos conflitos, né. E daí o pessoal começou a provocar e ser provocado pelo pessoal que guardava a pessoal que era a guarda, né, do rei, né, no estado. O rei, principalmente aqui em Massachusetts, né? O rei começou a ver que tinha esses movimentos aí do pessoal falar mal da corte e dos representantes da corte, né? Ou seja, o governador local, né? Começou a receber notícias, né? De que o pessoal estava fazendo piadas, fazendo discursos contra, até algumas coisas assim bastante inflamadas, do tipo assim, a gente vai fazer uma revolta, coisa assim, e começou a aumentar a presença armada, né? Só que tem um detalhe, por questão de lei e por questão de prática, todo fazendeiro tinha pelo menos uma arma por pessoa.
essa arma por pessoa, ela não era só usada pra matar bicho. Era Era uma pra. ferramenta, mano. Era uma ferramenta. Mas também para caso a Espanha chegasse, não ia ter nunca efetivo britânico suficiente. Os caras tinham que estar armados, entendeu? Mas era também para matar o urso, matar bicho, caçar, Cara, entendeu? é a mesma coisa da Suíça, velho. Os caras acham que é porque os caras querem ficar no Instagram. Cara, suíço nem gosta de rede social. É questão de cultura, é uma ferramenta que o cara tem ali. Não tem nada de glamour, não tem nada E pensa que excepcional sobre isso aí, tá ligado? na época era mosquete, entendeu? Não era um negócio assim que o pessoal ia em stand de tiro treinar. Não, era um Não mosquete. tinha curso, não tinha CAC. Era um negócio que se fizesse errado, tu podia perder um olho, perder, sabe? Era uma coisa completamente para sobrevivência mesmo, né? Então o que o cara fazia quando ia caçar ou quando ia pro mato? O cara ia limpar uma parte do mato, o cara pegava, botava o chamado rifle, né? O mosquete nas costas e ia lá fazer o que ele tinha que fazer. Se aparecia um bicho, tiro no bicho e correr, sabe? Era isso aí. E se alguém invadisse, daí o pessoal se organizava, tinha umas brigadas, né? Tinha os grupos de acesso rápido lá e se organizava através de um aviso sonoro combinado, um sino de uma igreja tocado de certa forma, né? Aí o pessoal sabia, opa, tá tendo uma invasão. Todos os homens saíam com armas, né? Numa certa direção para se organizar e lutar contra. Aí o que acontece? Quando passou esse negócio ali das estampas, não teve nem consideração das petições da colônia, que era um costume do pessoal chegar e mandar assim, tipo, políticos locais ou até comerciantes ou coisa assim, mandar assim petições para ter a representação deles, né? Que é um cara que era enviado das colônias para votar contra. E o rei nem considerou, ele disse, não, que se dane, colocou o Braga e acabou. E isso daí começou a dar um sentimento no pessoal do seguinte, que a gente não está tendo representação lá, mas a gente está pagando os impostos. É o famoso taxation without representation, né? Que é um negócio que o Brasil ele já passou dessa época aí, já assim no início do século passado. Certo? Já passou desse limite, assim, que é para o americano é inaceitável. Né? Na época, né? Hoje é bem aceitável, porque o pessoal faz coisas muito piores, né? Então, começou a ter protestos, o pessoal fez um boneco do coletor de impostos e tacou fogo, entendeu? Enforcou, né? Começou a fazer umas paradas assim mais pesadas, assim, né? Que hoje Mas não daria uma levantaram a prisão. hashtag ou fizeram Não, eles botaram assim, tipo, o cara no caixão, sabe? Esse tipo de protesto que hoje dá prisão no Brasil, né? E A Europa acabou, mas os caras não podem fazer uma piada que o Xandão bloqueia a conta do cara, manda o cara pra cadeia. Enquanto aqui fora a gente falando sobre nazismo o dia inteiro, paulado em judeu, piada com tudo. eu não me incluo fora disso, que minhas piadas são só contra os italianos. Mas E começou a ter provocação aberta, assim, na rua contra qualquer agente do governo britânico. Até que um dia, na frente do governo do estado, da sede do governo do estado, né, tava passando 2 guardas, né, se juntando a um destacamento, né, de 6 ou 7. E os caras, ali os guardas do rei, né, tudo viado, né, os caras, o que você falou, né, tá me chamando de viado? Aquele tipo de coisa que acontece hoje no Brasil em cada bar e todo dia, né? E os caras, né, eles têm esse costume, assim, de não partir para questão física, isso é uma coisa cultural, né? Porque se você agredir é crime, né? O crime é agressão. Como existia liberdade de expressão, você pode ofender as pessoas, né? Livremente, né? Mas eu acho que isso é até hoje, né? Na Europa, por Sim, exemplo, você pode, sei lá, você pode xingar o policial, ficar tirando onda com a cara dele, mas a partir do momento que tu na Europa tocou hoje no cara... aí é crime. E hoje se falar certas coisas na Europa continental, você vai preso, né? Mas
a realidade era essa, né? Era inclusive para não ter assim um acirramento dos ânimos, deixava o pessoal falar, né? Deixa o pessoal falar, né? E é incrível como isso foi levado até o último minuto que começou a revolução. É incrível isso, é incrível. Então os caras não se seguraram e viram que um dos caras estava para talvez pegar uma arma de mão, uma garruchinha de mão, e não era. O cara ia pegar sei lá, um objeto para jogar nos caras. E os caras começaram a atirar, né? Esse foi conhecido como o tal do Massacre de Boston, né? O Massacre de Boston teve um desenho feito pelo Paul Revere, que é um dos envolvidos da Revolução, que foi levado assim a julgamento, né? Como se fosse assim, um retrato falado do crime, digamos, né? E teve esse julgamento dos soldados. Todos foram absolvidos, né? Inclusive o John Adams, se eu não me engano, ele que era um advogado, né? Ele, envolvido na Revolução também, ele defendeu o lado dos britânicos, né? E ele conseguiu provar de que os caras realmente agiram de forma a autodefesa, né? De preservar a autodefesa deles, né? Mas o pessoal não ficou feliz, porque afinal de contas era pessoal armado contra um povo na época ali, né? Esse pessoal transeunte desarmado, portanto não havia equiparação, né? De forças, né? Não, eles não estavam atirando contra fazendeiros armados, estavam atirando contra o gente de cidade que não anda armada, né? Sim. E nisso a coisa se insuflou, o pessoal começou a considerar assim, não, vamos fazer o lance da separação e coisa e tal, tá cada vez pior, tem que acontecer o quanto antes. Aí, bicho, aí os caras dobram a aposta, o rei dobra a aposta. Ele começa a meter em 73, 1773, né? 3 anos antes da Declaração de Independência, que é onde começa, né, a Guerra da Revolução. Eles vêm com a taxação do chá. Aí, qual é a ideia da taxação do chá? Era angariar dinheiro para financiar mais expedições e também conseguir grana para ir lutar contra a França, para pagar mercenários. Aí os caras dessa região aqui de Boston, os caras disseram assim, você só pode estar de brincadeira com a gente. Os caras vão levantar um imposto para fazer uma guerra que a gente não tem nada a ver com pastel, que a gente não vai se beneficiar e a gente não está sendo consultado sobre isso daí. Esse pessoal que já estava conversando faz tempo sobre revolução, que era composto assim, de advogados, donos de negócio, políticos e coisas assim, eles se vestiram de índio num dos carregamentos aí que teve, né? Pegaram, ou seja, se disfarçaram, né? De índio, né? Que é um disfarce, né? Eles pintados e coisas e tal, para evitar o reconhecimento, né? Todos de Adidas e chinelo. Eu lembrei daquele cara lá que se pintou de carvão. Nessa vibe aí. Ué, mas ele se identifica como índio, ele é índio. Mas eles não se identificaram como índios, eles estavam fantasiados, diferente, né? Hoje eles seriam presos pelo crime de, como é que é, de blackface, né? Mas índio face. Apropriação cultural. Isso. Aí os caras entraram num carregamento de chá que ia pra Boston e pegaram tipo uma parte do carregamento e jogaram na Baía ali de Boston, fazendo a maior xícara de chá do mundo até hoje, né? E isso daí foi um escândalo na época, a chamada Tea Party, né? Que é destruir, é uma revolta tão grande que você destrói as próprias coisas que você está vendendo como forma de protesto, né? Que é, por exemplo, digamos assim, é o que o velho da van podia ter feito, né? Mas, né? Podia ter feito uma Tea Party fechando todas as lojas e indo se refugiar em outro país, mas não, prefere fazer dinheiro com o inimigo, né? Então, é isso daí, né? E veio uma série de... Mas o velho da van é só um retrato do empresário brasileiro, né? Exato, Na época que ninguém se importa podcast era no Spotify,
era só relato o dia inteiro. Não, eu sou empresário, microempresário, não sei o que, tá foda. Aí eu sempre perguntava, onde é que tu investe teu dinheiro em marketing, cara? Ah, não, tem agência que tal, tem não sei o quê. Falei, cara, é a mesma coisa que sei lá, velho, querer combater o tráfico de drogas fumando um na boca de fumo lá toda sexta-feira, tá ligado? Tipo, os caras não conseguem enxergar um palmo de realidade assim na frente, velho. É incrível. Sim. A burrice do empresário brasileiro. Aí você imagina o seguinte, que na época os caras fizeram chá valendo 10 mil libras. Né? Quanto que dá 10 mil libras hoje em dia? Eu vi um cálculo que dava não sei quantas dezenas de milhões de dólares do que seria hoje em dia. Certo? Imagina isso. Né? Fazendo esse tipo de coisa aí. Vieram outras leis daí depois, né? Que eram as chamadas leis inaceitáveis. Aí eu não vou citar as leis aqui porque é chato pra cacete, mas digamos assim que eles foram restringindo liberdades civis, de certa forma, de comércio, e aumentando impostos. Basicamente o que aconteceu em janeiro desse ano, e que não teve oposição nenhuma, certo? Aí os britânicos fizeram isso, né? Através de atos do parlamento, então isso não é nenhuma coisa do rei, né? E é do parlamento caixa baixa, não é Casa dos Senhores, Lord of... como é que é? House of Lords. Não, é parlamento. Ou seja, o povo inglês, o pessoal representando o povo inglês. Os caras disseram assim, a gente tem que passar esses atos para deixar a nossa autoridade agora afirmada, senão a gente vai perder ela. Então os caras, depois de um tempo, vieram para cá e mandaram um destacamento, né, de soldados britânicos. Pequeno destacamento, acho que eram dois destacamentos, na verdade. Relativamente pequenos. Para botar em ordem e ir atrás dos culpados por isso daí. Né? Então eles já tinham informantes, isso e aquilo. Eu tô resumindo de forma bem resumida para a gente chegar logo na conclusão, né? Logo no fato mais significativo, que é o primeiro tiro, né? E daí o pessoal, até tô passando algumas partes aqui. A intenção é essa, dar um resumo. Senão vai dar 10 horas de podcast e, pô, não vale a pena. Mas isso é para dar uma ideia do que o pessoal sentia na época e como eles agiam. Né? Que isso determina até hoje como o americano pensa, como que o americano age, né? E da onde que veio tudo isso, né? No fim das contas, é uma questão religiosa mais do que qualquer outra coisa, né? É uma questão de visão de mundo, né? Então, os caras já estavam esperando por essa reação. Tinha sempre um informante lá de dentro dizendo, olha, os caras vão vir, talvez, mês que vem e tal. Então eles deixaram o pessoal preparado nas cercanias, né? Para, olha, cada uma dessas pessoas envolvidas, elas vão ser presas, né? E executadas algumas, né? Então, os caras pensaram assim, a gente vai levar eles mais para o norte, onde tem um paiol ou coisa assim, a gente se reúne lá e daí a gente passa fogo neles, né? Que é o único jeito, né, que da gente se organizar é estando perto da munição. Foi o que os caras fizeram. Os caras começaram aí a marchar por cima, né? E daí chegou um desses caras aqui, é o Revere, né? Ele viu o pessoal chegando. Essa é uma coisa que até hoje os lugares existem, daí tem todas as placas indicando e tal. Tocou o sino, saiu indo de cavalo até onde tinha concentração desse pessoal, né? Estava se organizando. E foi avisando, olha, os britânicos estão chegando, né? Os britânicos estão chegando, ou seja, os capas vermelhas estão chegando, né? Que é o grito dele chegando de cavalo, né? Ele foi apreendido em 2 lugares, depois foi solto um dia depois, uma coisa assim. Porque, veja, nessa época não tinha só gente a favor de uma revolta, tinha gente a favor do rei também. E que um dedurava o outro, né? Tinha isso daí também, né? Sempre existiu oposição a esse tipo de coisa, né? Mas tem nos Estados Unidos até hoje, né, cara? Tem O gente cancelamento nasceu com isso aí, né? tem Esse gente que é a cancelamento favor. atual. Por exemplo, tem gente que é a favor da China e tem gente que é contra. Entendeu? Tem isso. Aí o cara pensa assim, por que o americano deixa acontecer? Porra, porque tem gente que não gosta do país.
É que nem no Brasil. Tem gente que odeia e faz de tudo para destruir, tem gente que é a favor. É normal, não existe assim um americano padrão 100%, o cara pensa dessa forma, isso não existe, existem pessoas, né? Então, à medida que eles foram subindo, e essa é uma história fantástica do ponto de vista militar e de táticas e tal, eles foram aqui, pararam aqui perto uma cidade aqui perto que é Concord, né? Que eles têm assim, tipo um gramado na rua principal, né? E lá tinha uma taverna onde o pessoal se encontrava e se organizava. Que eram nas tavernas onde se planejava a revolta, né? E aí também é onde acontecia a vida cultural, né? Os pubs, né? Não era não era em curso de conservadorismo, era nos bares, entendeu? Uhum. Então não era no coffee, via internet. Não, os caras se reuniam nos bares e daí os caras já iam dando uns tiros, né? Já iam, né, treinando isso, treinando aquilo, né? Às vezes brigavam entre si, mas é assim que a coisa funciona. É um ambiente familiar ali dos bares, né? E também é um lugar que o governo não tá, né? Porque o cara do governo, o cara vai comer em grandes restaurantes, né? Ele já é servido por o pessoal que faz a comida para ele, né? Ele come na caserna, ele não vai comer nos bares, entendeu? Então tem essa divisão, assim, né? Cultural até hoje, digamos assim. Ele não tá no clube militar, né? Os caras fazendo a revolta, eles não estão no clube militar, eles estão nos bares. É. E Nem botando notinha de repúdio. não, os caras estão lá. A notinha de repúdio é assim, nós vamos matar vocês. Essa é a notinha de repúdio. E dito e feito, os britânicos estão ouvindo, isso é como é que eu vou dizer, descrito por várias pessoas, corroborado por várias pessoas, sendo que as famílias dessas pessoas existem até hoje, nesse lugar, né? E os caras contam com uma certa diferença assim de discurso, né? Como que os britânicos estão chegando, como é que eles vieram, quantos tinham, né? E quantas pessoas estavam ali com o rifle na mão já esperando, mas foram meio que pegas de surpresa pelo momento, né? E ninguém sabia o que estava fazendo. Os britânicos eles olhavam para os fazendeiros com a arma na mão, os fazendeiros com a arma na mão, a gente dá tiro, o que a gente faz agora, né? E os britânicos disseram que os colonos atiraram primeiro, os colonos disseram que os britânicos atiraram primeiro, ninguém sabe quem atirou primeiro. Sei que alguém deu um tiro de provocação, e daí começou a tiro de um lado para outro. E um monte de colonos morreram nisso daí, meia dúzia de soldados morreram, e os caras se retraíram, né, para outro lugar, que aí é considerado, digamos, o primeiro tiro da Revolução, é dado ali, né, que é na ponte ali de Concord, né. Tem uma ponte que passa o rio ali, o próprio rio Concord. Uhum. No alto da colina, daí tem o paiol, né, e os britânicos, eles vêm ali por baixo, né, que ali por baixo tem a casa, se eu não me engano, não sei se é do John Adams ou a do escritor lá, o famoso lá, que é o Benjamin Franklin, morava ali. Mas, enfim, tem uma casa que ele acabou morando uma época ali e é mantida até hoje do jeito que estava, que é um museu, né? E, bom, se você olha para essa casa ali, olha para as casas outras que existem ali, tu não sabe qual casa e de qual época, porque o código de construção ele diz que você tem que construir conforme eram naquela época, então é como meio que viver num museu, é uma coisa bem interessante, assim. Claro que com materiais modernos, mas é tudo daquele estilo, né? O estilo colonial, né? Então o pessoal tem muito orgulho dessa época, né? Até hoje, inclusive, se tu vai nesse parque ali que tem o paiol e tal, que hoje é um museu, obviamente, né? Tem os caras vestidos de britânico e tem os caras vestidos de americano, até hoje. Eles vão lá, são guias de visita, guias de turismo, né? Pagos pela prefeitura, né? Deve sair no soco de vez em quando também. Não, porque são todos americanos, então... Não, eles fazem simulações, cara, de campo de batalha. Eu já vi Sim. programa sobre isso aí, Não, bem da hora. isso eles fazem todo ano, todo abril, né, que é para ser nos mesmos dias, né? Eles fazem a simulação e daí tem a simulação daqui da cidade, tem a simulação ali de Concord, entendeu? Eles pegam, tipo, coisas específicas. A Batalha da Rua 3
do dia Isso, tal. Eles vão lá, na mesma todo mundo hora, na mesma hora, mesma farda, tudo. tem inclusive as mesmas humilhações, as mesmas coisas, fazem com os transeuntes. Uma vez eu tava passando, os caras, sabe? Porque eu sei o quê, porque papapá, papapá, eu não sou americano, vai se fuder. Cara, Daí, no House of Cards, eles mostram isso aí, uma simulação igual a essa, da Guerra Civil, daí vem um carinha assim fardado e fala pro Frank Underwood lá, eu sou o seu tataravô e tal, começa a dar foda. vários fatos históricos pra ele. É foda, cara, isso é foda, isso é foda. E eu tinha um colega inglês, né? E daí eu falei pra ele, só por que você não vai pra simular os ingleses, né? E de repente você põe ali no meio um tiro de verdade ali, ou coisa assim, né? Só pra diversão, né? Só pra testar. Só pra ver o que vai acontecer, né? Já falei pra eles, boa ideia, vou ver, não sei. Aí parece que não, eles não aceitavam ingleses nessa. É foda, né, cara? Eles não aceitavam ingleses na simulação. Tinha que ser só americano, porque sabe que pode dar merda. Mas enfim. Aí eu sei que nessa ponte, é uma ponte é uma ponte curva, né? Ela não é uma ponte reta, é uma ponte curvada, que daí dá para os dois lados ficarem um separados do outro, né? E o pessoal começou a se juntar ali e fazer posição de tiro. E daí o lado inglês, o capitão deles lá, disse: olha, não atira nos caras, eles são ingleses também, não atira. E os caras do outro lado, vamos atirar? Não atira. Deixa eles dar o primeiro tiro. E eles ficaram nisso daí por vários minutos, sem saber o que ia acontecer, e sem os lados se comunicarem. E daí o lado inglês disse assim: vamos mandar 2 caras lá para daí falar com eles e dizer para eles pararem, né? Não, nós não vamos, porque já atiraram na gente lá atrás, porque não sei o quê, não sei o quê. E ficaram nesse bum, 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 até que, de novo, ninguém sabe quem deu o tiro primeiro. Foi o primeiro tiro daí da Revolução, e daí começou o conflito mesmo, né? Pega pra capar mesmo. Na minha opinião, eu indo lá, eu vou lá seguido, assim, né? Vou lá seguido, é uma cidade bem bacana de passar o tempo. Dado assim o jeito que é o plano, o tiro veio do lado americano primeiro, certo? Dado o jeito que o pessoal faz a formação, sabe? Para mim fica bem claro, assim, porque é mais vantajoso daquele lado. Do lado inglês tu não vê nada daquele ponto, né? E do outro tu pode se esconder, tem mais espaço para tu se esconder. Então eu acho que na minha opinião, veio dali. E daí, claro, tem estátuas daí de inglês e de americano e coisa e tal, e tem tumbas em homenagem, né, aos ingleses que morreram, né? Um negócio bem emocionante, porque ele diz assim: o inglês que veio de tão longe para daí depois voltar só o corpo para sua mãe, coisa e tal, assim, um troço assim meio pesado, assim. E eles vão subindo, se refugiam lá no paiol, e no paiol é cheio de munição e arma, né? E os caras dando tiro lá para baixo. Aí os ingleses não tem como eles resistir aquilo ali, essa raivada de tiro sem parar, os caras fortificados, eles decidem daí fugir. Eles vão até a Boston, né? Debaixo de tiro sobre todo o caminho, e gente aparecendo de tudo quanto é lado que eles nem imaginavam, fazendeiro, né, com a arma, como guerrilha mesmo, né? Descendo tiro nos caras, né? Cada vez morrendo mais gente, até que os caras são humilhados, eles pegam o navio e voltam para a Inglaterra. Certo? Isso daí deixou o rei inglês um pouco puto. Essa derrota ali, vocês perderam para os fazendeiros, né? Só que tem um detalhe, o fazendeiro ele tá dando tiro quanto tempo? Os caras estão treinando o tempo inteiro. Estão dando tiro em bicho, eles fazem um treinamentinho de vez em quando, na tal da milícia, né? E aí começa a revolução. O rei manda mais destacamentos, tem mais batalhas, e eles decidem fazer o tal do Congresso Continental e se tornar independentes, fazer o documento lá da independência, né?
O documento da independência ele não surgiu assim do nada, assim, tipo, vamos escrever um negócio aí, vamos ver no que dá. Não, isso é coisa que eles estavam debatendo faz anos. E nesse Cara, congresso sabe, teve oposição e teve coisas a favor e contra nesse congresso continental. cara, Isso sabe o que é. Só pra pontuar um negócio, o que é interessante ouvir o teu. Não é teu ponto de vista, né? Uma visão neutra disso aí que aconteceu. É que geralmente quando eu consumia conteúdo relacionado a 4 de julho, era sempre aquela visão apaixonada do armamentista brasileiro, tá ligado? ou Então do os caras botam. americano, né, também, né, É, não, porque eles criaram esse documento e vindo por Deus e coisas e tal. Olha, tudo é vindo por Deus. não, então, mas tinha. Deus não era a favor dos britânicos e não era contra os britânicos. Não, mas sempre Então, esse conteúdo ele é extremamente apaixonado e ligado à arma, assim, sim, de que, sim. de que não, o foco foi isso, 100% isso, Não, e tu vai vendo que existia. são eventos naturais que foram acontecendo, tá E ligado? sempre E que aquela naquela coisa. época não tinha, é que naquela época não tinha ideologia de arma, cara, é isso que os caras não Não, entendem, tá é ligado? uma coisa Era uma natural. ferramenta, cara. Coisa Não natural. existia tático. Não Não, não, existia não, não. nada, Não, nada. era tudo muito precário, inclusive. Tudo muito precário. Tanto de um lado como do outro, né? Tanto do lado como do outro. Existia uma armadurinha no peito, mas era uma coisa muito mais estilística, vinda assim de exército prussiano, por exemplo, né? Copiado assim do baixo medieval, do que qualquer outra coisa. Porque os caras usavam assim uma armadurinha no peito, mas assim como figurativamente, porque na época do mosquete, o cara levava um tiro e o cara morria, sabe? Não tinha não tinha muito o que fazer, sabe? Então, claro que existia. E aí entra esse papo marxista imbecil de que as coisas aconteceram por uma questão mercantilista, porque eles queriam ganhar mais dinheiro. Cara, não era por causa disso, era uma questão de revolta popular. Tu acha que os caras, comerciante quer morrer? Comerciante está disposto a dar a vida e lutar contra um império, que os caras tinham 20 vezes mais soldado do que colonos, né? Dispostos a lutar. Os caras iam fazer isso para pagar menos imposto. Não era por causa disso. Eles sabiam que, primeiro, já não podiam voltar para trás, né? Que os caras iam, né, passar fogo neles na família deles. Né? Primeiro isso, né? Questão de sobrevivência. Segundo, eles sabiam que se eles não fizessem alguma coisa naquele momento, a coroa britânica ia oprimir eles sem fim. Eles não iam perdoar esse tipo de coisa, certo? Ia ter leis permanentes, tirando a liberdade dos caras, o resto da vida deles e para os filhos, e para os netos, e para os bisnetos. Então eles não estavam preocupados assim, vamos fazer um país perfeito, etc. E tal. Não, a gente só vai fazer uma independência e depois a gente até pode retornar, sabe? Existiam esses papos. Existia esses papos. Não é Sim. uma coisa, um país eterno. Tipo assim, o Brasil, por exemplo, quando foi feito república, cara, os caras botaram na Constituição que o Brasil é indivisível e eterno. Pode uma coisa dessa? Que o Brasil vai existir para sempre? Quem que tem esse tipo de pensamento de imbecil? O cara não consegue saber o que acontece no ano que vem, quem dirá daqui 100 mil anos, sabe? Isso é coisa de jirico, sabe? Sim. Então, eles tinham tudo de forma muito provisional e tudo de forma muito contida. Essa discussão do Congresso Continental, ela é guardada, documentada, digamos assim, nos Federalist Papers, né, que é uma coleção de livros, que daí tem os discursos pró e contra certas coisas, né, as emendas e o modelo de Constituição, como é que tinha que ser. E lá tem as discussões a favor e contra. Você lê aquilo lá e você acaba concordando com certas coisas contra e sendo contra certas coisas que entraram na Constituição, de forma inevitável. Você lê assim, pô, os caras têm um argumento, tá correto aqui, entendeu? E o documento esse da Constituição, ele não entrou em vigor de forma 100% unânime, todo mundo a favor. Claro que no final todo mundo assina, né? Porque isso é uma questão assim de tradução inglesa, de quando uma lei entra, todo mundo assina, entendeu?
que é a legislatura que foi lá e assinou a favor daquela lei. Inclusive tinha muita gente que não queria assinar porque tinha feito o juramento ali pelo rei, né? Exato, tem a Pledge of Alliance, né? Pledge of Alliance. Pensando em francês nessa porra aí. Mas esse era o costume, né? Tanto que, por exemplo, quando o Cromwell, séculos antes, ele matou o rei, todo mundo teve que assinar que ia matar o rei. E o pessoal que não queria assinar, eles se abstiveram, saíram da sala, para não deixar a assinatura, entendeu? Então, isso é uma questão de costume legal, né? Então, é bom que fica capturado ali, porque daí você nota que certas discussões que acontecem de tempos em tempos na política americana são sempre os mesmos temas a serem discutidos. Liberdade individual, a questão da primazia do Estado sobre o indivíduo, a questão do limite do direito entre os Estados, tudo isso já foi discutido já ali, né? A função da federação, né? Se tem que ter uma federação, se é só o exército, né? Mas ali ficou claro que algumas coisas não poderiam mais acontecer. Que é o seguinte, os soldados de qualquer força, eles não poderiam ser aquartelados, ou seja, você não pode manter ele dentro de casa civil, sem autorização do cara, que é dono da casa, né? Que era uma coisa que acontecia antes da guerra, né? Tipo, os soldados, se eles quisessem pegar e usar a tua fazenda para passar um tempo ali de férias, eles podiam fazer, né? Isso é uma coisa que já não era mais aceitável, né? Então aí já existe uma divisão entre, por exemplo, guarda civil e o exército, né? Tanto que o exército americano ele não pode agir contra, teoricamente, né? Contra americanos. Por isso que o exército americano... daí o cara se pergunta assim, por que o americano, policial do mundo, por que o policial tem bases americanas fora do país? Porque eles não podem ter bases americanas dentro do país fazendo coisas contra os próprios americanos. Isso não tá, é basilar, né? Eles fazem treinamento, existem as bases, sim, mas eles não podem fazer certas operações militares dentro do território. Isso é uma coisa de fundação do país. É por isso que o país existe. Está na Constituição, certo? Então, às vezes as pessoas elas não sabem por que certas coisas acontecem, elas acham que é sem motivo porque alguém decidiu um dia, assim, de canetada. Não, isso faz parte da Constituição. Outra coisa, por que a primeira emenda existe? Porque é uma tradição que já existia. Essa é uma tradição da Inglaterra, que veio da Inglaterra, que é a questão da liberdade de expressão. Liberdade restrita de discurso, não é nem de expressão, é de discurso, né, que depois virou, se prostituiu esse termo expressão para virar, por exemplo, filmes, pessoal pelado na rua, mas isso é uma distorção do conceito do discurso, né, speech, né? Sim. Liberdade de discurso, né, que é o que todo mundo defende, né? E Tanto que até hoje tem um parque aqui, né, que eles vão pra tá debatendo e... ou seja, né, isso é uma coisa da tradição dos caras. A liberdade de expressão não foi inventada na América, né? Ela virou lei na América de forma... Deixou de ser costume para virar lei escrita, né, aqui. Então, por exemplo, outra coisa. Por que que não... por que que existe a segunda emenda? Bom, porque a segunda emenda ela veio para garantir a primeira, não as outras liberdades. Outras liberdades até elas são menores perto da segunda e da primeira, né? Então, sem ter a primeira, você não tem a segunda, sem ter a segunda, você não tem a primeira e não tem as outras, né? Porque se você não pode ter limitações contra o governo, se você não tem arma para garantir isso, e a arma vindo do povo, não do exército. O exército, ele, inclusive, foi feito para guerras fora do país, né? Isso já, na emenda do encarcelamento já deixa isso, enquartelamento já deixa isso muito claro. Por que foi feito o modelo de limitar a lei, limitar ações do governo ao invés de dar direitos? Porque já no início da independência, do negócio da independência, já diz o seguinte, olha,
Todos os direitos, existem direitos que foram dados por Deus e eles são inalienáveis e são óbvios ao olho nu, digamos assim, né? Então direito à vida, direito não sei o quê. Existe um eufemismo que é a questão do direito do ser feliz, né? Ninguém tem direito estritamente de ser feliz. Existe um direito da possibilidade da pessoa fazer o que ela quiser da sua vida. Isso que significa direito à felicidade, né? No final das contas, as pessoas têm direito de ser felizes de forma estrita. Mas, direito mas de na viver. real, hoje em dia, isso aí, velho, eu acho que não existe mais, assim. Eu tava vendo um cara, um americano até, conservador e tal, ele falando assim, cara, o governo é tão bonzinho que ele permite eu ter arma, no sentido de que, assim, quando eles querem mesmo foder com alguém, velho, eles vão conseguir, tá Sim, ligado? sim, Tem um sim. monte de gente aí, um Não monte de vamos gente. entrar não vamos entrar na perversão das coisas, porque isso daria outro podcast da Não, perversão então, que mas a quando lei, quando né? eles querem, eles vão fazer e deu, cara. Tem um Sim, monte de gente sendo cancelada e tu é, junta isso com grandes empresas que comandam o mundo aí, tipo, grandes na empresas, internet, e inclusive, que não têm nação, cancelamento. né? Grandes empresas que não têm nação, né? Que elas não são americanas, elas são sediadas, algumas aqui, mas elas são globais, né? São poder estrangeiro. Então, Eu acho que mas não sei, talvez seja um marco importante aí pra galera parar e refletir mais, levar mais a sério isso aí, cara, aí, porque aí teve tem a muita gente questão. prejudicada É, nessa década aí. Quando eles fizeram a guerra, não vamos entrar na guerra de independência, mas a guerra de independência ela foi sangrenta, dura, teve mais baixas do lado americano. O governo inglês desistiu, na verdade, assim, de lutar e deu a vitória, entre aspas, e só aceitou a independência bem depois, né? Então, para isso, os Estados Unidos teve que contar com a França e os opositores da Inglaterra para assinar que, olha, a gente reconhece vocês como um país em separado, né? Inclusive o Brasil, né? E existia daí também uma questão que era a seguinte, a questão do regulamento da função civil depois da guerra. Por isso que foi feita a Constituição, né? E daí por isso que foi feito outras emendas logo depois, né? A Constituição ela é um documento vivo que ela foi sendo modificado o mínimo possível, mas aos poucos, né? Ao longo do tempo e refletindo sempre o que o pessoal entendia na época o que era correto. Então tem emendas, por exemplo, que surgiram há poucas décadas que elas vão contra o espírito original do documento. Na parte da execução da coisa, não na parte filosófica, né? Na parte filosófica, o cara justifica tudo, né? Mas a parte da prática é completamente diferente, que daí é a chamada perversão da Constituição, né? Então, tem essa questão da milícia, né? O que é o, o conceito da milícia? É um grupo de cidadãos que vão proteger o bairro deles. Só isso. Eles protegem lá o bairro, depois tem uma do condado, depois tem uma do estado. É um grupo necessariamente civil, para não ter influência militar. E esse pessoal daí ele é treinado de tempos em tempos, que é a questão da regulação. Regulação, na época, era treinamento, era o que significava. Assim como regulação de um relógio, né? Isso é mais o puxado do termo francês do que do termo legal, né? Tem um termo de lei, né? E não existia uma limitação daquilo que as pessoas podiam ter em casa. O cara tinha que registrar as armas deles, coisa nenhuma, porque era uma ferramenta. Como é que tu vai registrar sei lá, uma chave de fenda? Isso não faz sentido, sabe? Coisa que não faz, cara, não tem o menor cabimento. Então, também tinha a questão de que o crime era muito baixo naquela época, né? Não existia a questão do crime como existe hoje. Na época, praticamente não existiam cidades ou ambiente urbano, né? Então ainda não existia aquela questão do cara chegar, assaltar e não acontecer nada. Não, a própria população se defendia e as próprias guardas e milícias estavam ali para isso, né? Então não É que, de existia essa certa questão. forma, isso não existe até hoje, né? Dependendo do estado. Sim, mas veja, no mundo mais europeizado, digamos que isso inclui o Brasil,
você deixa o monopólio da violência para o Estado, né? Então, a própria existência da questão do xerife é uma indicação de que existe um poder mais ou menos paralelo ao Estado, que coopera com o Estado, mas que não é necessariamente um poder 100% estatal, né? Que ajuda nessa parte ali da defesa civil, né? Isso é uma coisa que o pessoal nem entra na cabeça, assim, pô, como assim vou ter um grupo do bairro que tá armado para qualquer coisa? Pois é. Então. Pois é. Cara, Não é privado, é uma questão comunitária, é uma questão da Mas comunidade. é sempre difícil falar sobre isso aí, cara, porque quem é armamentista sempre vai ter a visão apaixonada do assunto, tá ligado? Aqui também deu problema, os caras, como é que se diz? Desloca 400 mil pessoas pra destruir as pontes e fechar o país, cada bairro tem 2, 3 clubes de tiro e tal, mas, cara, é um negócio normal, assim, velho, você não vê ninguém fantasiado de atirador, tá ligado? Tem que ser discreto, né? Você tem um clube de tiro aqui do lado de casa que os caras fazem encontro todo final de semana no bairro A pro bairro B, entendeu? É uma cultura normal, assim, velho. Mas daí, tipo, você pega uns malucos apaixonados e os caras não conseguem ver isso aí como uma coisa normal. Eles veem como uma coisa de outro mundo, tá ligado? Tipo, meu Deus, lá existe isso, existe aquilo, e é muito foda. Não, cara, os caras, tipo, velho, é um negócio normal, assim. Você não vai ver ninguém com bota tática, com a camiseta escrita atirador e coisa. Mas é um negócio muito natural. Como é que os caras... digamos assim, o brasileiro quer replicar esse modelo, que é o desejo do brasileiro replicar o modelo dos outros. Ok, querem copiar? Vamos copiar certo? Como que as comunidades americanas surgiram? Através da religião, através da igreja. A comunidade é um agrupamento de indivíduos que pensam da mesma forma ou de forma parecida. Qual é a melhor forma de pensar parecida? Tendo a mesma religião. Certo? Então, as pessoas se encontravam na igreja, depois da missa ou do culto, antes da missa ou do culto, celebravam daí os aniversários das crianças, faziam churrascos juntos. Quando que o brasileiro vai começar a fazer isso? Não vai começar a fazer isso, sabe por quê? Porque é tudo muito de fachada. Claro, é tudo falso. Elas não estão lá de fato rezando ou pedindo para Deus alguma coisa ou até se oferecendo para Deus. Não. Elas estão fazendo uma questão, um aparecimento social para daí um ficar antagonizando o outro nas vestes, no sucesso pessoal, entendeu? Mas cara, na época não tinha sucesso pessoal, tinha a comunidade, é o teu vizinho, entendeu? São raros os brasileiros que conseguem realmente se dedicar à religião e tudo. É tudo fachada, cara. Principalmente influência de direita, de católico. É tudo fachada, cara. O cara se envolve com puta, usa droga, só caga regra o dia inteiro, tá ligado? Só caga regra. E na história americana, os caras copiam mal, velho. Na história americana isso também teve. Né? Também teve santarronice, e nada disso durou muito tempo, porque o que não é de verdade, ele não perdura. O que não é autêntico, ele não perdura. Agora, ao longo do tempo, essas comunidades, elas foram continuando, e daí que se formaram os hospitais, daí que se formaram as escolas, daí que se formaram até igrejas diferentes, é tudo através do ambiente religioso. Então, se o brasileiro ele quer ter uma esperança de haver uma organização social, primeiro ele tem que começar na família dele e depois ele tem que juntar com a família do vizinho. Não tem outra alternativa. As pessoas têm que se unir em comunidade. Que daí, naturalmente, a solução vai aparecer. O que não pode acontecer as pessoas estar atomizadas na internet e levantando hashtag e achando que por lei essas coisas vão acontecer. Puxa, não vai acontecer por lei. Quando eu falo distribuir um sopão na praça, ninguém quer, eu não tô falando do ato em si, eu tô falando do ato de, tipo, primeiro tu ajudar tua comunidade, tua rua, a família do teu vizinho e tudo mais. Mas os caras, cara, isso aí esquece. Pro brasileiro, esquece. Isso aí o cara ele só vai fazer um ato desse aí se tiver algum tipo de retorno rápido pra ele, financeiro, ou de like, ou de view no Instagram.
ninguém, cara, dessa direita que tá aí no Brasil, ninguém absolutamente quer mudar alguma coisa, tá ligado? Tira o perfil desses caras aí, cara, da internet, tira o apoia-se dele, o Pix, que você vai ver a verdadeira face desses caras aí. Primeiro que os caras estão em Brasília. A comunidade deles lá em Brasília. Em anos atrás, ali em Curitiba, existiu uma possibilidade de fazer algo diferente. Que é o seguinte, se as pessoas de Curitiba elas têm os mesmos valores, não queremos corrupção, não queremos isso, não queremos aquilo, somos politicamente mais à direita, ou isso e aquilo, cara, se organizem dessa forma e façam ali o negócio acontecer. E depois de um tempo a solução vai ser óbvia, que é se separar do resto do país. É essa a solução, não tem outra solução. Agora, quando o pessoal pensa assim, não, a gente vai escalar isso para Brasília, meu amigo, você não faz pacto com o rei. Você precisa aprender do americano isso, sabe? Você tem que. Então, você acha que na época, quando os caras fundaram um país chamado Estados Unidos, o que isso significa? São estados que são unidos, certo? Não são tipo a República de Washington, não é? É a República dos Estados Unidos, de um lugar chamado América, certo? Então não eram países que colaboravam e competiam entre si, mas eram países diferentes, certo? Não é para ser uma união para daí o cara dar mais poder para Brasília. Isso é coisa de maluco. Sim, cara, é igual ali aquele movimento que tem ali no sul ali, o sul é meu país, que eles queriam se separar e eles querem fazer isso através da política, através de votação, tá ligado? Nas E daí 4 linhas não se faz nada, cara. daí tu vai ver o que eles usam como embasamento ali pra apoiar a causa deles, e eles usam a Revolução Farroupilha. Daí tu vai estudar a história da Revolução Farroupilha, ninguém foi através de lei, cara, entendeu? Não. E outra, a Os caras Revolução são muito idiotas. A Revolução Farroupilha não incluía os traidores de Santa Catarina. Cara, é uma coisa Exato. que já começa tudo errado. Hoje, inclusive, traidores na época, né? Eu diria assim, porque hoje o contexto do separatismo hoje tem que ser totalmente diferente. O próprio Rio Grande do Sul tinha que se fracionar pelo menos em 3, que são de lugares que têm ideologias diferentes. O panorama que existe hoje, populacional e de ideologia, é completamente oposto. Completamente oposto. Você pega o pessoal, por exemplo, ali do oeste e do sul do Rio Grande do Sul, eles têm visões completamente opostas de alguém de Florianópolis, por exemplo, ou de Camboriú, que para citar um lugar bem badalado, mas digamos assim, do oeste de Santa Catarina, completamente diferente. A ética de trabalho é diferente. Um lugar eles querem depender 100% do Estado, no outro não, eles rechaçam o Estado. Então, como é que tu vai fazer isso? Pô, você não pode pegar e se unir atrás de um político que fica lá em Brasília. Isso é coisa de maluco. Isso é claramente um diversionamento do que tem que acontecer. Mas eu não tenho esperança nenhuma que nada seja feito da maneira correta, porque as pessoas, não só elas não estudam, como os caras não se dão o trabalho de chegar, visitar, vir aqui, vir para os museus, falar com as pessoas, ler os livros, entendeu? Eu tô falando de gente que tem educação para essas coisas, Não, entendeu? quando vão para os Estados Unidos, vão na convenção conservadora de não sei o quê. Vão É atrás zero, de coisas do Partido Republicano, que é outra. é zero vontade de aprender real o que é a história, o que foi a história, contato com o povo real ali, com a verdadeira história do negócio. É sempre alguma coisa visando um lucro em retorno, tá ligado? Não, eu vou na conservação, no evento de conservadores, porque isso aí vai dar um hype na minha page, Exato. no Instagram, A gente vai e aí fazer eu vou mostrar que eu sou de direita e não sei o quê. É sempre essa fuleiragem. A gente vai fazer acordos com os caras, vamos fazer um apoiando o outro. Cara, não é assim que funciona. Primeiro que o Partido Republicano ele já é uma dissidência de um partido de esquerda liberal. Ninguém sabe disso daí, mas isso daí é real, esse negócio. Esse pessoal do Partido Republicano ele já saiu discordando em várias coisas do negócio original da Constituição. Então já é uma dissidência, já é tipo, é como sei lá, daqui a 100 anos os caras estão apoiando o PSOL de hoje.
Sabe, umas coisas assim que não tem o menor cabimento, cara. Mas o que mais teve naquela eleição do Trump lá foi os gays para o Trump, não sei o quê. O próprio Trump é um degenerado de última linha. Cara. Teve vários movimentos assim, cara, vários. Não quer dizer que o cara não é a melhor opção, não quer dizer isso. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, o cara falar assim, conservador, isso aqui. Meu amigo, você tem que pegar e voltar na época ali dos puritanos e ver o que esse pessoal pensava. O que era conservador mesmo. Dá uma lida do que esse pessoal pensava, o que eles acham que é fé. Dá uma lida. O que eu fico puto, cara, não é. O que eu fico puto é com a canalice envolvendo isso aí, cara. Porque se tu tem a humildade de dizer, ok, eu sou inferior intelectualmente, mas eu tô buscando a melhoria do meu estado, da minha cidade, da minha rua. Ok, cara, agora eu fico puto com a canalice, cara, de gente enganando gente o dia inteiro na porra do Twitter, cara, na porra do Instagram. Não, estamos combatendo os comunistas. É igual o pessoal de Santa Catarina, cara. O pessoal de Santa Catarina. Né? O pessoal de Santa Catarina, velho, todo mundo se diz conservador, tá ligado? O que os caras fazem pra combater o que tá ao redor deles? Nada. É o dia inteiro na internet compartilhando notícia e falando que é absurdo e não sei o quê. Os caras não fazem nada. Não existe um movimento real, organização real, tá ligado? Os caras não conseguem fazer nada, cara. Pô, tu pega a esquerda e os caras dão um banho, cara. Sabotagem dia e noite, assassinato, sequestro, tem tudo, cara. Sim, e os caras de direita não ficam. Não, peraí, só finalizar aqui. Sim. Vai que depois eu te explico por quê. Não, sim. Não, então, a minha raiva é essa, assim, saca? Porque daí os caras ficam só nesse ciclo vicioso de reclamar, e no fim a gente sabe que não vai mudar nada, cara. Enquanto os caras deveriam ter organização real, se armar realmente, entendeu? Tentar fugir o máximo de Brasília, lutar pela independência. Mas, cara, a gente fala aqui porque, enfim, a gente gosta de passar raiva, mas a gente sabe que não vai mudar nada. É que a real ninguém quer a mudança de verdade. E não quer pagar o prazo. A mudança, o preço a ser pago é com a vida. É porque assim, ó, no Brasil é mais vantajoso tu viver da causa, tá ligado? Então o cara que ele é armamentista, ele não vai buscar uma solução real pra isso. Ele vai viver da causa, ele vai vender o curso lá de como atirar, ele vai vender a palestra não sei aonde, ele vai vender o curso de culinária, tá ligado? Que até pra cozinhar agora tem curso, né? Os caras são tão inúteis que não sabem fazer um macarrão. Então os caras vivem do problema, eles não trazem a solução real do troço que tem que ser feito. E é isso aí, cara. País de fuleiro. Aí os caras, não, porque a esquerda está fazendo isso aqui. Só que, meu amigo, a esquerda é um movimento cultural e até religioso, de certa forma, né? Se tu considerar que o diabo está por trás, isso daí é um movimento religioso. É um movimento que ele existe há séculos, certo? Há séculos. Um pensamento que vem sendo desenvolvido há séculos e ele esteve sob, digamos assim, o calabouço, né, sendo planejado e discutido nos lugares mais escondidos, assim, em segredo por séculos. Não vai ser na tua vida que tu vai ver isso acontecer. As pessoas têm pressa, não é, sabe? E tem outra, né, o conservador real, o cara que acredita em Deus mesmo, ele sabe que não vai ser nessa terra aqui que as coisas vão ser boas, não. Então ele não pode esperar que na vida dele as coisas tenham sucesso e vitórias políticas. Deus não está preocupado com a política humana. Gente, por favor, sabe? A coisa de uma escala tão maior, sabe? Então, agora, se o cara não fizer se o cara não fizer como ele quiser, as coisas não vão dar certo mesmo. Ou seja, os caras não voltar para a família, para a comunidade, meu amigo, não vai dar certo mesmo. Então... Cara, é incrível, velho. É muito bizarra a situação que o Brasil se encontra em relação a tudo, velho. É muito bizarro. Onde é que tu parou aí no raciocínio aí do... Não, mas era isso aí mesmo. Isso aí para fechar. Para fechar, eu acho que é isso. Beleza, aí mesmo. Então. Eu acho que não é nem o raciocínio, esse era o fim do raciocínio mesmo, porque essas são as razões pela qual a coisa aconteceu, essas são a sequência de fatos que levou aquilo ali. A conclusão que eu chego é que a gente já passou desse estado de coisas há muito tempo, né? Não tem mais volta, essa é a minha... Não assim, pelo menos, na nossa vida, né?
ou talvez os nossos filhos, netos e bisnetos, a gente não vai ver essa mudança no país, né? Porque ela tem que começar com verdade, ela tem que começar com fundo de verdade, né? Os Estados Unidos hoje é um país muito diferente. Ele é construído na base daquilo lá, né? Naquelas bases lá, naquilo que foi lutado lá atrás, né? E é um país completamente diferente, é contraditório, tem coisas que acontecem que traem a revolução essa, né? Completamente oposto, né? Mas o pessoal tá, sei lá, tá usufruindo daquilo que foi feito naquela época lá, séculos depois, né? Eu acho que tudo é ciclo, cara. Eu acho que Sim, pode sim, demorar sim. o que for, as coisas retornam à normalidade. Uma hora a coisa volta, vai ter um outro movimento, etc e tal. Agora, aquilo só deu certo porque havia verdade naquilo. Que aquilo foi feito com sinceridade, né, e feito do jeito correto, ou seja, voltando para o criador e para a comunidade, né? Enquanto não for feito isso, enquanto as coisas forem feitas por ego, que é a coisa mais demoníaca que tem é feito fazer coisas através do ego, né? Não vai, a coisa não vai decolar mesmo. É. Então, enquanto tiver aí maquiador, né, vendendo, fazendo pix, entendeu? Enquanto as coisas difíceis não forem discutidas e não se fortalecer primeiro o vínculo entre o vizinho, né? Pô, o cara é conservador e não sabe o nome do vizinho, vai se fuder, né? Ele começa, já errou, já tá na mão do palhaço. Né? Então, era isso. Sim, total, cara. Chega a Total. ser triste, cara, para pensar. Mas é triste. Só que naquela época as coisas que aconteciam não davam desespero no pessoal. Ao mesmo tempo, você lê relatos da época e vê assim que o pessoal agradecia de pé junto de não estar na Inglaterra. Ah, isso é, aqui Então, tava muito pior, né? tava muito pior. Então já tem essa coisa, né? O brasileiro ele quer fazer uma mudança, mas ele não muda nem a vida dele, né? Da família dele. Ô, Ele não, Fred, né? inclusive o Thanksgiving nasceu aí, né? Sim, sim, Foi sim. no final Foi nesse período ali de Plymouth, né? Que é da colônia ali de Plymouth, e que daí os caras resolveram fazer uma aproximação até com os índios, né? E compartilhar um pouco o que eles tinham ali com os índios e agradecer. Pô, o maior agradecimento aos caras estarem vivos aqui e não na Inglaterra. Agora tu imagina se o americano ele fosse, digamos assim, entre aspas, patriota, e voltava pra Inglaterra, pô. Uhum, Exato. Exato. E o. Pô, depois eu não sei, eu não lembro se já falou isso em podcast, fica até a dica de pauta aí pro Raimat, cara, que tem. Eu gostaria de ouvir mais sobre como os índios controlam os cassinos nos Estados Unidos. Tem uma treta gigantesca, velho, em torno disso aí, de que os caras Tem, são livres de impostos, e aí tem várias tem. máfias. Pô, eu queria muito ouvir isso aí, cara. Deve Que ter algum era... documentário, alguma coisa, ou senão já faz um Raimat aí. eu queria, na realidade, visitar lá e jogar e ver como é que é. Eu queria Ah, ver deve como é ser do que caralho, mano. Cassino, é. pô, É, imagina. eles têm hotel, tem É, resort, piscina, tem tudo, é. esquema de hotel fazenda, essas paradas que eu queria, né, Não, fazer. então, mas Aqui pro norte tem muito pouco, né? Porque em sobrou Yellowstone, na fazendinha. série, eles mostram isso aí, mas não É, aprofundado. Deve ser do caralho, velho. A máfia que os caras produziram pra eles seguirem no poder até hoje, tá ligado? Deve sim, sim. envolver tudo, político, grandes outras empresas, pessoas influentes da cidade, cara, deve ser muito bizarro. E deve ter pessoas, tipo, que usam esses índios pra lavar dinheiro, deve ser muito Tem o interessante estudar isso narcotráfico aí. também, né? Narcotráfico também. Mas eu queria ir jogar no cassino. Queria ir nos hotéis Qual que é o melhor, será? porra, não faço ideia. Tem que ir ali e visitar, mas. Não, mas então, será que fica em Las Vegas mesmo ou Las não? Vegas é outra parada. Las Vegas é civil, é outra. Las Vegas hoje é muito mais do que cassino, né? Las Vegas tem muita empresa e caras, pra tu ver como é que funciona, né? Os caras fizeram tipo uma zona franca lá. O pessoal paga muito pouco imposto pra criar empresa lá. E antes do negócio do Covid, o pessoal tava indo em massa para Las Vegas para abrir empresa.
Pra tu ver, né? Cara, Isso, acho que isso, até a Fórmula 1 eles vão levar pra lá. isso é coisa que o Brasa não copia, né? Que é abrir um lugar sem impostos. Ah, mas aí de jeito nenhum, né? Os caras. De Capaz. jeito nenhum. Não, aí é demais. Ah, é demais. Aí a primeira coisa que eles vão reclamar é o seguinte: não, mas e o povo local ali? O cara tá no meio da puta que pariu, tá ligado? Não tem ninguém ao redor. Ou se não, não, aqui não pode ser explorado, que existe um tipo de animal que vive aqui, isso aqui, não sei o quê. Enquanto isso, dá Liong lá na Amazônia, ó, retirando até a Imagina lá alma dos índios. no. Tu imagina lá, por exemplo, lá no Cerrado, como é que é, na Caatinga, os caras abrem um lugar com zero imposto lá. Mete um resortzão assim. É, Aí eu falar o cassino, que né? não, porque os capitalistas estão explorando o nosso país, mas se for o Lula que fizer, daí tudo bem, não tem problema. Aí é outro detalhe. Aí ele não vai fazer, vão tirar o dinheiro, né? Vai mostrar de um outro lugar lá e o pessoal vai dizer que tá tudo certo. Sempre Esse aí é aulas, né? Sempre aulas. aulas, aulas. Então é isso aí, cara. Quer apontar mais alguma coisa aí ou deixamos pra próxima? Não, só finalizando, né? Filmes, fazer um recapitulamento do filmes. Aquele do Mel Gibson explica muito do sentimento do pessoal, mostra um pouco dos costumes, como é que é, né? Tem uma série acho que é não sei se é a NBC ou ABC ou coisa assim, que é com o John Adams, que era com aquele ator lá, Putz, é um ator lá, pô, o nome fugiu. Mas se procurar, acho que é John Adams, acho que Caminho da Revolução, coisa assim. É uma série pra TV. Acho que feito pela PBS, até que a TV, era a TV pública que tinha na época aqui. É uma série muito boa, tem no Amazon Prime, se eu não me engano. E tem vários trechos desse no YouTube. E explica muito bem ali o processo, é bem fidedigno, né? O processo esse da evolução. E é muito bem atuado. Acho que é o Paul Giamatti, o ator, certo? Puta ator, ele faz o John Adams ali. E tem o Benjamin Franklin, o cara igual, né, cara? O velhão lá que faz vários filmes de política. O cara tá igual, cara. Igual, igual. A melhor parte da série é quando ele tá lá na É uma série, França. né? É muito boa. Já vi umas 2 vezes. Tem uma parte lá que o Benjamin Franklin e o John Adams eles estão em Paris, lá em Versalhes, né? Na sala lá antessala do rei da França. O rei da França já tá pagando boquete lá, sei lá, os caras comendo o rabo dele lá. E daí ele chega assim, eu não quero precisar de ajuda dos franceses. Ah, E dá cara, um grito assim, todo mundo olha pra ele. E eles entendem muito bem o que ele falou ali, né? Embora sejam franceses, né? pelo que eu achei aqui, é o Paul Paul Giamatti, Giamatti. faz o John Adams, o Thomas Jefferson é o Stephen Delane, Isso. Tem o e Thomas eu acho que Jefferson também, muito bem é atuado. uma Muito série bem atuado. de 2008, quem quiser É. procurar aí. Cara, sensacional. Tem esse filme do Cromwell, que é imperdível, que pra mim ele explica muito do que tá acontecendo do ponto de vista religioso. Muito, né? Tem aquele O Homem para Todas as Ocasiões, acho que é A Man for All Seasons, né? Acho que é em inglês. Que daí ele tem a história do parente esse do Cromwell, que é a história anterior, é a história da fundação, né, da igreja a anglicana, né, que dá meio que início ao start, a todos esses negócios aí, né? Vamos ver outros filmes que sejam Cara, não é filmes bem importantes. relacionado a isso, mas eu gostaria de indicar o Gangues de Nova York, né, cara? Tem uma pegada bem. Sim, o Gangues de Nova York, ele fala também da colonização holandesa. Eu sei É, que pega um pedacinho dessa história aí, e eu pega. acho que do caralho, velho. Nunca mais os caras conseguiram fazer filme dessa Mostra, maneira. mostra também que na época o pessoal não era tão desprovido de recurso tecnológico, né? Mostra bem, é uma reconstituição bacana que tem ali desse pessoal ali, né? Então tem o Patriota do Mel Gibson, né? Fala bem, né? Dessa questão ali, né? E filmes sobre revolução, tem uma série da Revolução Irlandesa, né? Que também foi inspirada pela americana, né? Que é a que mais lembra assim espírito, né? Porque a Revolução Francesa a gente sabe que foi uma cagada atrás de cagada e totalmente demoníaco o que aconteceu, né?
Foi um negócio exatamente rechaçando igreja e Deus e rei e tudo, só pelo fato de rechaçar, né? Mas a que mais parece assim, foi essa da independência da Irlanda, né? Então tem várias séries sobre isso daí, vários filmes. É fácil de achar. É só não fiquem sem ver esses filmes aí que. E esse de Boston, né? Que é como é que é o Santos de Boston ali, como é que é o Boondock Saints, Santos Justiceiros, eu acho que tá em português. Isso. Se vocês querem ver como é que o pessoal vive aqui, vejam esse filme aí e aquele do não sei se era A Mente Indomável, agora eu não me lembro lá, que é aquele com o Robin Williams, né? Robin Williams e A Sociedade dos Poetas, não. Robin Williams e o Matt Damon, certo? E tem o marido sim, lá do Will Hunting. Sim. Good Will Hunting. Good Will Hunting é o filme mais Boston que existe, é esse daí, entendeu? O Matt Damon foi o primeiro filme de sucesso do Matt Damon. Dali ele só meteu Jason Bourne. O cara tá em Marte, entendeu? Tem uma cena muito legal, cara, que nesse filme também tem o que namora a Jennifer Lopez lá, o Ben Affleck. E o irmão dele, o Casey Affleck, também tá no filme. Tem uma cena que os dois estão conversando, e aí ele fala assim, tipo, pô, você tem um talento. Eles trabalham tipo num lixão, assim, e tal. Daí ele fala assim, ó, se daqui a tantos anos eu te ver aqui, eu te mato. Daí o cara, como assim, cara? Ele falou, não, eu vou te matar de verdade. Aí ele pega e fala, porque daqui 50 anos... Aqui, o cara tinha medo de ter sucesso. Daí ele fala, daqui tantos anos eu vou estar aqui, tá tudo bem, isso aí é a minha vida mesmo, mas se tu estiver aqui eu te mato, cara, porque tu tá desperdiçando teu talento. Cara, altos filmes, cara, altos filmes. Quando eu vi essa parte, eu pensei assim, esse diálogo nunca aconteceria no Brasil. Não. No Brasil, o cara ia falar assim, não, velho, não vai dar certo não, fica aí, mete um concurso. Mete um concurso pra PRF, pra ficar fazendo selfie no elevador. Chega, não quero me deprimir aqui, chega. Você acabou de escutar Ninguém Se Importa Podcast. Isso é tudo, pessoal, até a próxima. Faz o Pix.